Será o capítulo 10, continuação do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala do perdão das ofensas. Quando eu estava preparando a palestra, meu filho me perguntou: mãe, qual que vai ser o tema da palestra? Meu filho tem 13 anos. Aí eu falei assim, é sobre o perdão. Ele falou assim, então esse tema é fácil, né, mãe? Eu falei assim, é um tema muito fácil de falar e muito difícil de fazer, de colocar em prática. Porque o perdão é isso. Se a gente for pensar bem, é até redundante falar sobre perdão, porque a gente sempre está ouvindo falar sobre perdão. Mas é uma dificuldade muito grande colocarmos na nossa prática diária. E não foi à toa que quando perguntaram a Jesus quantas vezes deveria perdoar, Jesus respondeu, não 7, mas 70 vezes 7. Naquela época em que os conhecimentos de matemática ainda eram muito precários, quase ninguém estudava, então falava em 70 vezes 7, o pessoal não tinha nem muita noção de quanto era, só sabia que era um número grande. E foi isso que Jesus quis trazer para a gente. O perdão, ele tem que ser praticado quantas vezes precisar perdoar, enquanto no nosso coração nós tivermos ainda o orgulho de nos sentirmos ofendidos, porque só se sente ofendido aquele que ainda se acha melhor do que o outro, se acha merecedor de alguma coisa que não foi, porque a pessoa, o espírito que atinge a humildade, esse sentimento de humildade, de simplicidade, quando chegar nesse ponto, ele não mais se sentirá ofendido. Então ele não vai precisar perdoar. Perdão é coisa para nós, no nosso estágio evolutivo, em que a gente ainda recebe ofensas das pessoas que convivem conosco, por nos sentirmos ofendidos. Porque vai chegar uma hora em que nós relevaremos as atitudes infelizes daqueles que não sabem o que fazem. Foi o que disse Jesus quando estava na cruz. Foi a mensagem que ele nos deixou. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem, porque quem ainda está na faixa da ofensa, da atitude negativa, da agressão, é porque não sabe o que faz. A partir do momento em que nós tivermos evolução suficiente para vermos no nosso irmão que erra, né? Porque todos nós erramos, como essa infantilidade. Então, a questão do perdão é um processo que nós vamos trabalhando no nosso íntimo para chegarmos num patamar de não precisarmos mais perdoar. Será automático, nem será considerado ofensa. E o mérito, nessa lição aqui, nos fala do mérito do perdão. Então, quem perdoa 70 vezes 7 tem mais mérito do que aquele que perdoa somente uma vez? O mérito do perdão, ele está relacionado com o que precisa. Eu considero uma ofensa tão grave e que eu tenho que trabalhar muito para perdoar, outra pessoa nem leva como ofensa, porque ele é um espírito mais evoluído.
Então, para ele é mais fácil. Mas ele tem menos mérito do que isso? Não, porque cada um está num estágio evolutivo que precisa ou não trabalhar esse perdão. E tem uma outra questão que nos é colocada aqui no texto, que fala o seguinte: tem gente que fala assim, eu perdoei fulano, mas eu não posso nem ver na frente, não cruza o meu caminho não. Então, isso daí ainda não é perdão. Isso daí é uma atitude exterior que a pessoa sabe que ela tem que perdoar, mas ela ainda não despertou para isso lá no íntimo. Ela ainda não conseguiu realmente perdoar, porque ela guarda rancor. E rancor, ele se opõe ao perdão. O perdão verdadeiro é quando você não guarda mágoa. Então, quando nós estamos guardando a mágoa ainda, é porque nós não atingimos o perdão. Mas não podemos desanimar, porque o perdão, a atitude do perdão verdadeiro, ele é uma conquista que faz parte da evolução do nosso espírito, assim como todos os outros âmbitos da nossa evolução espiritual. Então, o perdão é uma coisa fácil de falar, difícil de fazer e que a gente precisa trabalhar a vida inteira, até o momento que a gente não precise mais perdoar porque a gente não se sente mais ofendido. Aí nós temos no próximo item, nos falando de nós mesmos nos perdoarmos, da gente pedir perdão para si próprio, porque na maioria das vezes nós erramos muito, e nós também, assim como nós temos dificuldade em perdoar as pessoas que nos ofendem, nós temos dificuldade de perdoar as nossas próprias faltas. É mais uma coisa que nós precisamos fazer uma análise sincera de consciência diariamente e ver os pontos que nós precisamos nos perdoar. Aí ninguém precisa nos apontar. Nós não precisamos de ninguém nos pedindo perdão ou pedindo para perdoar. Nós mesmos precisamos nos perdoar. Porque nesse processo evolutivo, em muitos momentos, nós cometemos faltas. Nós fazemos atitudes das quais nós nos arrependemos. Ótimo, se a gente já está reconhecendo que fez uma coisa, igual a senhora Durete falou hoje no começo, que não é muito certa, né? Não vamos falar em erro, né? Então, quando a gente vê naquele exame de consciência que a gente faz, a hora que a gente bota a cabeça no travesseiro, olha, hoje eu não precisava fazer isso, eu não devia ter tomado tal atitude, mas, ótimo, reconheceu. Vamos agora buscar o caminho. Como que eu vou fazer da próxima vez? Porque quando nós reconhecemos um erro e pensamos, eu não deveria ter agido dessa forma, deveria ter agido de outra forma, e já mentalizamos como deveria ter sido feito, numa outra ocasião, provavelmente, nós já vamos